Olá, meu pequeno empreendedor, olá, minha pequena empreendedora. Hoje o tio Marco está trazendo pra gente aqui a história dos computadores. Meu pequeno empreendedor, minha pequena empreendedora, a gente sabe o quanto é importante a tecnologia, né? Para o empreendedorismo, para o empreendedor, para o trabalho com dinheiro, né? Aliás, os computadores são usados aí na Bolsa de Valores, né? Local onde o pessoal trabalha com dinheiro. E é tão importante a tecnologia, pessoal, que nas Bolsas de Valores, que é o local onde o pessoal trabalha com dinheiro, existe, né, uma parte lá que só trata de tecnologia. Então é importante a gente saber da onde surgiu, como surgiu, da onde veio os computadores. E para contar essa história, eu vou trazer aqui um amigo que é conhecido nosso, que é o Mouse. E é ele que vai contar essa história, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar o Mouse e vamos conhecer, vamos aprender como, da onde veio, como é que a humanidade conseguiu criar os computadores. Vamos lá, pessoal! Aprender é legal. Preparem-se para embarcar numa super aventura. Olá, garotada! Meu nome é Mouse. Estou aqui para levar vocês a uma viagem muito legal na máquina do tempo. Vou contar a vocês a história do computador. Essa máquina que auxilia as pessoas no trabalho, que diverte e informa. Vamos lá! Os homens nos tempos antigos utilizavam pedras para contar o rebanho. Eles registravam nas rochas e nas paredes das grutas tudo o que viam e criavam. Essa paixão pela matemática e por guardar suas informações vem desde a Era das Cavernas. O primeiro aparelho de calcular de que se tem conhecimento é o ábaco, inventado pelos chineses há cerca de 2.500 anos. Ele era formado por fios paralelos e contas ou arruelas deslizantes que, de acordo com a sua posição, representavam a quantidade a ser trabalhada. O filósofo, físico e matemático francês Blaise Pascal, em 1642, aos 18 anos, criou a primeira máquina mecânica de calcular, chamada Pascalina, que trabalhava com alavancas. Ela foi utilizada para auxiliar seu criador no trabalho de contabilidade. Entre 1802 e 1822, o matemático e engenheiro inglês Charles Babbage projetou uma máquina que fazia cálculos sozinha. Para funcionar, bastava colocar nela as informações iniciais. Por ter criado esse projeto, atualmente Charles Babbage é considerado o pai dos computadores modernos. Ada Byron King, a condessa de Lovelace, trabalhou com Babbage desenvolvendo programas para sua máquina. Ada Byron King foi a primeira programadora de computadores da história. E nessa época, garotada, nem existia a luz elétrica. Em 1893, surgiu a primeira máquina de calcular de 4 operações. Ela era um pouco diferente das máquinas de calcular de bolso que conhecemos hoje. Como o tempo voa, já estamos em 1935. Nesse ano, a empresa IBM lançou a primeira máquina de escrever elétrica e a máquina de multiplicar, movida a cartões perfurados. Em 1946, entra em funcionamento nos Estados Unidos da América um computador muito sofisticado, o primeiro computador moderno, o ENIAC. Seu tamanho era de um prédio de 3 andares e consumia a mesma quantidade de energia elétrica de uma cidade. Apesar de tão grande, sua capacidade de processar informações era inferior à de um computador atual. É interessante lembrar que todos os computadores dos quais falamos até agora eram computadores experimentais, não estavam à venda em lojas. O primeiro computador produzido para venda foi lançado pela IBM em 1953. Era um equipamento tão caro que apenas as empresas grandes podiam comprá-lo. Esse é com vocês, garotada! Em 1962, nasceu o primeiro videogame. Ele foi inventado pelo estudante Steve Russell e espalhou-se como uma febre nos laboratórios de informática dos Estados Unidos. Era um videogame bastante simples, com apenas alguns pontos luminosos na tela que eram comandados pelo jogador. Em 1964 eu nasci. Meu criador foi Doug Engelbart. Minha função é a de auxiliar as pessoas na utilização dos computadores.
fazendo com que as instruções para o computador deixem de ser digitadas e passem a ser clicadas. No ano de 1970, surgiram o nosso amigo disquete e a nossa amiga impressora. O disquete facilita o transporte de informações e a impressora passa para o papel todos os trabalhos que fizermos. Assim, o disquete é um meio de transporte e a impressora é um equipamento de saída de informações. Como tudo passa muito rápido em nossa viagem na máquina do tempo, já estamos no ano de 1980, quando foi lançado o IBM PC. Isso mesmo, aquele conhecido nosso do dia a dia, o computador pessoal. Mas não tão veloz como é hoje. O seu formato era semelhante ao dos computadores atuais. Em 1995, foi criado o primeiro desenho animado totalmente desenvolvido em computação gráfica. Acredito que vocês devam ter ouvido falar dele, o Toy Story. Esse filme marcou uma nova era na utilização dos computadores e a era dos artistas digitais, que tem vida apenas na memória dos nossos computadores. Espero que vocês tenham gostado da nossa viagem. Esse passeio na máquina do tempo nos trouxe informações interessantes e importantes sobre a origem do computador, que tanto nos auxilia hoje. Um grande abraço a todos do seu amigo Mouse. Viu aí, meu pequeno empreendedor? Viu aí, minha pequena empreendedora? A história dos computadores, como é que surgiu, né? Desde a pré-história, o homem já começava a dar seus primeiros passos aí para fazer as contas, né? Era difícil, trabalhava com pedra, né? Para contar os animais, contar as coisas, cada pedrinha representava uma coisa. E a ideia da contabilidade, dos números, essa necessidade toda de contar, fez com que surgissem máquinas, surgissem os equipamentos e culminou aí nesse computador bacana que a gente conhece hoje, que a gente joga, né? E lembrando, né? Computador não é só para jogar, né? Para trabalhar também, para estudar também. Aliás, a gente está fazendo isso aí com um canal no YouTube e está fazendo isso com celular, com computador, com tablet, com tudo, né, pessoal? Então, ó, muito legal e tá com vocês aqui conhecendo essa história dos computadores. E eu aguardo vocês também no próximo vídeo. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima aula.